Era uma noite de outono em Lisboa, quando o telefone tocou, rompendo o silêncio da minha casa vazia. O número da minha mãe pescava no ecrã, e algo no meu peito se apertou, como se soubesse que aquele som trazia mais do que saudades. Eu sou Ana Mendes, tenho 39 anos, e há 14 meses enterrei o meu marido, Pedro, levado pela esclerose lateral amiotrófica. A doença roubara aos poucos, como um ladrão paciente, deixando-me sozinha numa casa que outrora ecoava com risos e planos. Mas naquela noite, o toque do telefone não era sobre o luto, era o início de uma ferida antiga que se reabria, sangrando traição e raiva contida. Respirei fundo e atendi. Ana, minha querida, disse a voz da minha mãe, com aquele tom açucarado que sempre precedia um pedido. Como estás? Tenho saudades tuas. Eu estava na varanda, olhando para as luzes da cidade que desciam até ao Tejo, o rio que Pedro tanto amava navegar nos fins de semana. Estou bem, mãe. O que se passa? Uma pausa, daquelas que pesam como chumbo. Nada de grave, só. O teu irmão, o Miguel, tem andado a arranjar a casa velha da avó. Sabes, em Sintra, aquela que herdou. Tem feito obras grandes, telhado novo, cozinha remodelada, canalizações. Está linda agora, como saída de uma revista. Eu senti um nó na garganta. Miguel, o meu irmão mais velho, sempre o preferido, o que recebia tudo sem esforço, enquanto eu lutava por cada migalha. Que bom para ele, respondi, mantendo a voz neutra, uma arte que aperfeiçoei ao longo dos anos. Mas ela continuou, como se não ouvisse o gelo nas minhas palavras. Pois, mas custou caro, mais do que ele esperava. E nós pensamos. Bem, tu agora estás numa posição melhor, com o seguro de vida do Pedro. Podias ajudar um bocadinho. Família é para isso, não é? As palavras atingiram-me como um soco. O seguro de vida, 950 mil euros que Pedro deixara para mim, depois de anos a construir uma vida juntos. Ele era engenheiro de software, vendara a sua startup a uma empresa em Coimbra, e tínhamos a nossa casa em Lisboa paga, uma cabana nas montanhas da Serra da Estrela que alugávamos a turistas, trazendo 3 mil euros por mês. E o meu carro, um Audi que compráramos sonhando com filhos que nunca vieram. Mas dinheiro não preenche o vazio de um amor perdido. Mãe, eu não vivi nessa casa desde os 17 anos. É do Miguel, ele que a venda se quiser lucro. A voz dela endureceu, como sempre quando eu resistia. Mas é património da família, Ana. Tu tens memórias lá. E agora, com o dinheiro do Pedro. Não sejas egoísta. O Miguel tem sofrido tanto, desde que a Carla o deixou no ano passado. Egoísta. A palavra ecoou na minha mente, desenterrando anos de silêncios engolidos. Desliguei sem adeus, o coração batendo forte. Minutos depois, mensagens do Miguel, uma foto de uma fatura detalhada, telhado 8.500 euros, casa de banho 6.200 euros, cozinha 5.300 euros, total 23.417 euros. A mãe diz que pagas tudo. Eu fui generoso ao não pedir mais. E outra, tu deves-nos isso. Nunca pagaste as tuas dívidas de infância enquanto eu carregava a família. As mãos tremiam-me. Deves-nos. Como se o meu luto fosse uma dívida, como se a morte de Pedro fosse uma lotaria para partilhar. Sentei-me na cozinha que Pedro projetara, com as suas gavetas suaves e vistas perfeitas, e as memórias invadiram-me como uma maré. Eu era a criança que sacrificava sonhos pelo Miguel. Aos 11 anos, juntei dinheiro para uma roda de oleiro, sonhando ser artista. Ele, aos 17, destruiu-a numa brincadeira tola. Os pais riram, rapazes são assim, Ana. Aprenda a partilhar. Aos 14, ele roubou o meu dinheiro de babysitting para bilhetes de concerto. A mãe, ele está a passar por um divórcio difícil. Sê compreensiva. Nunca o recuperei. Aos 16, ganhei uma bolsa para um acampamento de arte nas montanhas. Mas o Miguel precisava de propinas para repetir o ano na universidade. A família primeiro, disse a mãe, dando-lhe o meu dinheiro. Aos 17, fugi para Lisboa, trabalhei 3 empregos para entrar na universidade, acumulei dívidas enquanto o Miguel, aos 23, vivia em casa sem trabalhar, financiado pelos pais em aventuras falhadas. Quando conheci Pedro aos 25, a família reapareceu, atraída pelo seu sucesso. Ele era generoso, pagava jantares, ouvia as ideias loucas do Miguel sem rir, escrevia cheques para ajudar. Mas Pedro via além, eles tratam-te como um banco, Ana. Promete-me que, se eu partir, não os deixas sugar-te. Prometi, mas promessas são frágeis sem ele como escudo.
Naquela noite, ignorei as chamadas. Mas o assédio começou: tias, primos, mensagens de números desconhecidos sobre unidade familiar. Bloqueei-os todos. No dia seguinte, a mãe ligou de outro número: estás mudada, Ana. O dinheiro do Pedro corrompeu-te. Não, mãe. Finalmente vejo claro. Desliguei e contactei um advogado, o Dr. Silva, especialista em direito familiar em Portugal. Isto é assédio, disse ele. Podemos pedir uma ordem de restrição. Mas o Miguel não parava. Enviou e-mails manipuladores: lembro-me de te proteger quando eras miúda. Agora viras as costas. Vou perder a casa sem a tua ajuda. Os dias tornaram-se um turbilhão de raiva contida. No meu trabalho a tempo parcial na Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, em Lisboa, escrevendo pedidos de subsídios e organizando eventos, encontrava consolo entre quem entendia o cheiro desinfetante que me paralisava, ou porque evitar sopas puré. Mas em casa, o silêncio pesava. Ia à cabana na Serra da Estrela para limpar entre hóspedes, mas na verdade para recordar Pedro antes da doença, quando fazíamos amor como jovens e ignorávamos o destino. Uma semana depois, a mãe apareceu à porta, violando o espaço que eu aprendera a proteger. Abre, Ana. Sei que estás aí. Fiquei imóvel, o coração acelerado. O Miguel precisa disto. Gastas 300 euros por semana em terapia para reclamar, mas não ajudas o teu irmão. Como sabia? O Miguel espiara as minhas redes. O Pedro teria vergonha de ti. Aquilo quebrou algo em mim. Abri a porta, mas não a deixei entrar. O Pedro deixou uma lista, 47 mil euros que deu ao Miguel ao longo dos anos, sem um obrigado. Quem deve a quem? Ela calou-se, mas gritou ao partir: arrepender-te-ás. Quando precisares de família, não estaremos. O Dr. Silva avançou com a ordem de restrição. O tribunal em Lisboa concedeu-a rapidamente, citando assédio e ameaças. Mas o Miguel violou-a, enviando um processo ridículo por enriquecimento ilícito e quebra de dever familiar, alegando uma promessa verbal que nunca existira. Representava-se sozinho, pois nenhum advogado tocaria naquilo. Rimos no escritório do Dr. Silva, mas a dor era real, era a confirmação de que a família me via como recurso, não pessoa. Entretanto, descobri câmaras escondidas na cabana da Serra. O inspetor encontrou-as, compradas com o cartão do Miguel meses antes. Vigilância ilegal, disse. Ele planeava algo. O nojo invadiu-me, até o nosso refúgio fora profanado. Aquilo fortaleceu o caso, provas de stalking. Decidi vender a cabana. Liguei à agente imobiliária em Viseu, venda rápida, compradores a pronto. Listada por 475 mil euros, vendeu-se em dias por 485 mil. Com o dinheiro, criei a Bolsa Memorial Pedro Mendes, para estudantes de famílias monoparentais em engenharia, gerando juros para múltiplas bolsas anuais. Crianças como eu, cujos sonhos foram secundários. A família escalou. Uma chamada falsa dos serviços sociais para idosos, alegando a minha incompetência mental. Documentei tudo. Depois, o Miguel foi apanhado a tentar arrombar o nosso armazém em Lisboa, com ferramentas e uma van. A polícia prendeu-o por violação da ordem e tentativa de roubo. No dia da audiência, anunciei a bolsa na Fundação Comunitária, com imprensa e educadores. A primeira beneficiária, Sofia Oliveira, de uma mãe solteira, chorou ao receber. Obrigada por acreditar em mim. A prisão do Miguel saiu nas notícias, contrastando com a minha filantropia. A mãe estacionou à distância legal, observando como um fantasma. Afastei-me sem olhar para trás. Meses depois, descobri irregularidades fiscais na casa do Miguel, isenções duplas, transferências para evitar impostos. Uma chamada anónima ao fisco levou multas de 47 mil euros, ironia poética. A casa foi leiloada, deixando a mãe com migalhas, forçada a viver com uma prima no Alentejo. No Natal, uma carta dela: entendo agora. Fui eu que errei, habilitando o Miguel. Não mereço perdão. Guardei-a como prova de fecho, sem emoção. A neve caía em Lisboa enquanto eu brindava a foto de Pedro. Ganhamos, sem ódio, mas com justiça. Liberdade, enfim, de culpa, de manipulação, de silêncios que me corroíam. A bolsa crescia, ajudando quem merecia, enquanto eles pagavam o preço das escolhas. E eu? Aprendi que vingança não é fogo, mas o frio corte de laços que nunca foram amor.